Acompanhe agora Espaço ACIB, as informações e notícias da Associação Empresarial de Blumenau. Espaço Empresarial ACIB, a partir de agora nós vamos destacar conversa com a Cibele Sanches, que é da empresa Rumo Desenvolvimento Humano. Hoje vamos falar sobre engajamento nas organizações. Tudo bem, Cibele? Bom dia. Tudo ótimo, Paulo. E você? Tudo bem, acima do ótimo. Vamos em frente com fé na caminhada. Com fé. Cibele, o que é engajamento e por que isso tem sido debatido pelas empresas? Pois então, Paulo, olha que interessante. O tema engajamento, ele está ligado ao quanto as pessoas elas estão ligadas à atividade que elas fazem na empresa. O quanto elas estão se dedicando, o quanto elas estão comprometidas. E isso é uma temática que é trabalhada há muito tempo dentro das organizações e ela vem se atualizando. Inclusive, com esse momento todo que a gente teve essa transformação na realidade de trabalho, que do dia para a noite muita gente teve que ir para casa, trabalhar de home office quem poderia, né, porque nem todo mundo tem essa oportunidade. E aí, como é que a gente acompanha os colaboradores à distância? Né? E com todo o cenário que foi colocado de incerteza no ano passado para cá, tornou-se um tema ainda mais relevante e ainda mais debatido dentro das empresas. Exatamente para saber como estamos. Muito bem. E que ações, Cibele? Que ações podem ser feitas para estimular o engajamento? Perfeito. Eu até quero voltar um pouquinho, não é? Que assim, para a gente fazer uma diferenciação, porque muitas vezes a gente dentro das empresas, o pessoal vem e fala, eu quero reter o meu pessoal. E digo, vamos ver aqui, né, como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma melhor, e eu já explico as ações, por isso que eu vou explicar essa contextualização. Tá. Imagina só, né, quando eu falo que eu quero reter alguém, né, eu estou dizendo que eu não quero deixar ele sair. Né? Mais ou menos que eu quero deixar ele preso. Né? E o fato de eu ter uma pessoa que não, por algum motivo não vai sair da minha organização, não quer dizer que ela está feliz, não quer dizer que ela está produzindo, não quer dizer que ela está colocando o seu melhor dentro da empresa. Né? E aí esse termo vem sendo atualizado, ao invés de retenção, a gente falar de engajamento. Tá? Exatamente assim. Não basta a pessoa estar ali dentro, fisicamente. Né? Ela tem que estar de coração, alma, cérebro e tudo mais. Aquela pessoa que sai de casa, né, e com aquela disposição, vou vestir a camisa da minha empresa, vou dar o meu melhor de mim. Aliás, além disso, né? Exato. E o grande bacana disso não é assim, estamos explorando a pessoa, o profissional. Quem aqui não fica feliz da vida e dá o seu melhor quando tem um ambiente aonde pode ser ele mesmo, aonde pode usar as suas potencialidades, né, os seus talentos, aquilo que estudou, aquilo que desenvolveu. Então isso, quando a gente fala de ter alguém engajado, a gente está falando de ter uma pessoa que pode ser o seu melhor ali dentro. Né? E isso é bom para os dois lados, para todos os lados. E aí, como é que a cultura do feedback impacta no engajamento dos colaboradores, Cibele? Perfeito, porque é uma das ações para engajamento, não é? É saber como estou indo. Não é? Daqui a pouco eu vou dizer, Paulo, eu estou indo bem nessa entrevista? Não é? Aí você vai me dizer se sim ou se não. E aí eu posso eventualmente corrigir minha rota ou repetir aquilo que eu estou fazendo bem. Quando a gente está numa atividade, não é? Principalmente uma atividade mais longa do que essa entrevista, né? Quando a gente está numa atividade, a gente gosta de saber se a gente está agindo certo, né? De uma boa maneira. Então, até quando eu trabalho com as equipes, eu sempre digo, né? Como estou indo? Né? Lembrem sempre de ter isso claro com a equipe, né? E para o profissional também. Tenha claro como você está indo. Se você não recebeu um feedback do seu gestor, ou você tem a sensação que não recebeu, porque às vezes a gente recebe e não se dá conta, né? Vai lá e pergunta.
E para o gestor também, feedback não é uma coisa de 7 cabeças. É poder dizer para a pessoa o que ela está fazendo bem e ela pode continuar, e aquilo que eventualmente ela precisa fazer um ajuste. Nós estamos apresentando Espaço Empresarial ACIB e eu tenho como convidada hoje a Cibele Sanches. Ela é especialista nesse assunto de desenvolvimento humano e ela é da empresa Rumo Desenvolvimento Humano. Hoje estamos falando sobre engajamento nas organizações. Cibele, tem tecnologia para medir engajamento? Tem sim, Paulo. E antes de responder essa pergunta, eu quero fazer um outro comentário. Você me perguntou no outro bloco que ações a gente pode fazer para aumentar o engajamento, e você fez uma sensacional comigo antes da gente ir para o intervalo. Você me deixou a par do que está acontecendo. Isso é uma ótima ação para a gente manter o engajamento. Não é? Boa, obrigado, Cibele. Obrigado eu. Tá bom, vamos juntos então. E sim, tem tecnologia para a gente medir engajamento. Tem algumas metodologias que a gente pode utilizar, que não necessariamente dependem de tecnologia, perdão. E tem algo que a gente pode utilizar que dentro da gestão de pessoas chama de People Analytics. O que é esse termo estranho, né? É a parte de análise de dados ligado a pessoas. Por exemplo, tá? Existe pesquisas que são feitas com os colaboradores, né? Principalmente pesquisas mais curtinhas, mais breves, que são chamadas de pesquisas de pulso, ou pulse em inglês, que é bem aquela ideia, deixa eu botar a mão no pulso para ver como é que tá, né? Como é que tá batendo esse coração. E com a quantidade de dados cruzados com outros dados levantados também por acesso a sistemas ou outras informações da empresa, tem como ser feito. Tá? Então, a gente usa uma tecnologia, né, ligada à análise de dados para poder identificar se as pessoas estão engajadas ou não. Né? Então, tem várias formas. E só isso a gente pode passar uns 3 dias falando. Exatamente. Mas esse tema ele é muito legal, né? Esse tema do engajamento, né? E a gente precisa ter ambientes favoráveis, né? Que estimulem, né, o engajamento, que estimulem a criatividade, né? Pessoas que querem crescer junto ao negócio, né, tendem a se esforçar mais para trazer melhores resultados, diferentes soluções para os problemas do dia a dia. Perfeito. E a criatividade, eu imagino também, né? O engajamento, ele impulsiona a criatividade e a produtividade, né? Com certeza. As pessoas se engajam com aquilo que elas criam. Né? Elas se engajam daquilo que elas ajudam a criar. Então, quando a gente abre espaço para que as pessoas criem, desenvolvam, né, elas se engajam muito mais nas atividades do que simplesmente eu dizer faça tal coisa. Tá? Eu posso colocar, poxa, nós temos este problema para resolver. Né? O que você entende que pode ser uma melhor ação? E aí a gente tem o profissional tendo uma postura ativa dentro dessa situação e ele se engaja, ou seja, ele traz melhores ideias, ele traz melhores resultados, ele vai fazer de tudo possível para poder fazer aquelas ideias que ele deu virarem realidade. Por isso é fundamental que o líder, que o coordenador, que o gerente, que o patrão, todos eles estejam engajados a tornar esses ambientes mais livres para a criação, né? Exato. E um grande segredo em gestão de pessoas, que não é pessoas, é conversar. A gente precisa conversar e poder entender o que está certo, o que não está, né? Ter conversas francas de como é que a gente pode melhorar, o que está acontecendo aqui que não está bom, o que está acontecendo aqui que está bom, né? Porque mesmo em ambientes tensos, tem coisas muito boas. Né? Então, fazer esse espaço de conversa, a gente vai criando algo chamado segurança psicológica, ou seja, né, um espaço de confiança, e à medida que eu vejo que aquilo que eu testo, o resultado que eu agrego, isso é valorizado e não criticado, esculachado, com perdão da expressão,
né, eu vou ficando mais confortável para fazer mais, né, sem medo. Muito bem. Tá certo. Antes de falar, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a Rumo Desenvolvimento Humano, né? Falar um pouco também desse núcleo da CIB, né, de desenvolvimento humano, das ações, e vocês estão organizando um evento sobre isso. A gente fala sobre essas duas questões no próximo bloco. Mas antes de fechar essa parte da nossa entrevista, queria te perguntar então o seguinte, de forma resumida, Cibele, qual é a ação mais importante, que você considera mais importante para estimular engajamento? É aquilo que nós comentamos anteriormente, né, de ter um ambiente livre para isso, né? Quais seriam o que seria mais importante para você estimular o engajamento da equipe? Conversar. Conversar. Conversar e gerar segurança psicológica, que o resto vem. Que o resto vem, naturalmente. Eu estou conversando hoje com a Cibele Sanches, da Rumo Desenvolvimento Humano. Que rumo a Rumo Desenvolvimento Humano tem tomado aí durante a pandemia? Queria que você falasse um pouco também sobre essas mudanças do desenvolvimento humano, né, forçadas principalmente pela pandemia. Legal, Paulo. Sabe que a Rumo, ela já nasceu digital, não é? Com muita coisa de atendimento remoto e tudo mais. Então, quando veio essa situação de que a gente não podia ter tanta proximidade física, já foi uma coisa natural dentro da Rumo, né? Tanto é que eu fiz muitos atendimentos, treinamentos, aulas, enfim, e continuo fazendo isso. E ajudei muita gente, não é? Tenho uma responsabilidade social também de poder ajudar outros profissionais a trabalharem com essas ferramentas, né? Então foi muito compartilhamento de conhecimento. Aliás, ainda estou fazendo. Legal. Mas mudou muita coisa? Na verdade, não foi a pandemia que causou essa mudança. Essa mudança foi acelerada pela pandemia. Um dos tópicos que eu trabalho, além de gestão de pessoas, é a questão da quarta revolução industrial, vulgo indústria 4.0, né? Aonde a gente observa uma mudança do jeito de trabalhar, ou seja, a gente vai trabalhar muito mais com dados, a gente vai trabalhar com muito mais coisas automatizadas, então muda o perfil do profissional. E com isso, tem uma necessidade de um mix de competências, né, e habilidades diferentes do que até alguns anos a gente tinha. E como o giro da informação e da inovação é muito rápido, também muda o jeito como a gente aprende. Então, a gente tem a necessidade de continuar aprendendo o tempo todo. Aí algumas pessoas dizem, eu vou ter que fazer faculdade a vida toda? Não, mas você vai ter que estudar. Né? Então, pequenos aprendizados chamados de microlearnings, né? Onde a gente tem um aprendizado bastante pontual, esforços em cima de curadoria, que conteúdos eu tenho que me desenvolver e principalmente comportamentos. Legal. O aprendizado ele tem que ser permanente, atualização, né? O aperfeiçoamento. E não é só para aprender e deixar no cérebro, é para aprender e botar na prática. Praticar, né? Os novos conhecimentos. Muito bem. Há quanto tempo já existe a Rumo Desenvolvimento Humano? 5 anos e meio. Há 5 anos e meio. Muito bem. E vocês estão há quanto tempo fazendo parte do núcleo de desenvolvimento humano da CIB? Há uns 4 anos faço parte do núcleo. Eu estou como vice-coordenadora, junto da Pamela, que é a coordenadora do núcleo, onde a gente tem o prazer e a honra de conduzir esse grupo tão especial que trabalha com profissionais de gestão de pessoas e que levam para as empresas melhores práticas, novas práticas, soluções para os desafios do dia a dia. Troca de experiências, imagino, muito rica. Sim, com certeza. Cibele Sanches, da Rumo Desenvolvimento Humano, que falou sobre engajamento nas organizações. Um grande abraço para você, obrigado pela sua participação e um bom final de semana, Cibele.
Obrigado, Paulo e equipe, e a todos os nossos ouvintes. Um ótimo final de semana. Fiquem bem, fiquem em casa.